Bom, então a gente terminou a parte de PGO. Apresentei aqui para vocês todas as nossas ações, tudo que está planejado para executar esse ano pelas unidades e que a gente vai estar acompanhando também essa execução durante o ano, certo? Agora eu vou falar um pouquinho sobre gestão e acompanhamento orçamentário, tá? Existe uma oficina específica sobre acompanhamento orçamentário, tá? Que aí as meninas vão, eu acho que sou eu e a Poliane, se não me engano, que vamos dar essas oficinas, e a gente vai entrar mais no detalhe, tá? De cada rubrica. Mas aqui é de uma forma geral, eu queria passar para vocês qual a importância, né, de a gente fazer esse acompanhamento. Bom, ele vai gerar transparência, né, para garantir o uso correto dos recursos públicos e apresentar para a comunidade, né? A gente procura aqui na Diplan sempre se preocupar com essa questão da transparência. Por isso que a gente implementou a questão dos painéis e a gente está aí no forno com o painel 2025, né, que vai ser lançado. Então já criem expectativas que vai ser muito bom a gente ter um novo painel, né? É muito trabalho elaborar um painel orçamentário no nível de grandeza que é o orçamento da UFOPA, tá? Então, utilizem mesmo o painel. A gente também preza, né? Precisa se preocupar com a eficiência, né? Para evitar desperdícios, garantindo que os recursos sejam alocados de forma estratégica para atender às prioridades nacionais. Para vocês terem uma ideia, eu costumo dizer para as meninas, para o pessoal da equipe, para as meninas e para o menino, né? Que eu tenho um menino na minha equipe, o Chaves, que todo real não pode ser desperdiçado. Tá? Às vezes eles falam, mas tem R$1 nessa rubrica, por favor, realoque numa outra rubrica que a gente consiga executar. Ah, é brincadeira isso, Renata. Não, não é brincadeira. A gente preza para empenhar 100% do nosso orçamento. E eu vou te dizer, não só a gente, mas o próprio MEC, essa semana a gente preencheu um relatório, tá, de prestação de contas do orçamento de 2024, que eles fazem o acompanhamento das ações, e todo orçamento que não foi empenhado, que não foi executado, eles pedem para a gente justificar. Se a gente empenhar 99,99% do nosso orçamento, aquele 0,01 eles pedem para justificar. Ah, Renato, tá de brincadeira. Não, não tô de brincadeira. E é um absurdo você ter que justificar você não ter executado R$1 do seu orçamento. Entendeu? Então, assim, para vocês terem, eu estou dando esse exemplo, que é para vocês terem noção do quão importante é a gente executar nosso orçamento e executar de forma clara, eficiente e transparente. Tá? A gente presta conta de todo o orçamento que a gente não executou. Planejamento. É importantíssimo essa gestão. O planejamento ele é fundamental. Ele permite que a gente consiga prever as necessidades futuras, né, e ajustar essas ações de acordo com o cenário, o replanejamento. Tão importante quanto o planejamento que a gente faz no início do ano são os replanejamentos, né? Porque o nosso orçamento ele não é estático. O nosso orçamento não, o orçamento geral em si, ele nunca é estático. Ele é dinâmico, ele tem as suas variações e ele precisa estar sendo ajustado. Então, a gente precisa, sim, estar atento aos planejamentos e replanejamentos das nossas ações. Tá? Também é importante por conta do cumprimento legal, obviamente, né? E para as tomadas de decisões, fornecer dados precisos e para embasar decisões gerenciais. Há algum tempo atrás, era muito difícil a gente tomar uma decisão de forma rápida, né? E assertiva. Por quê? Porque nosso orçamento estava todo misturado. Né? Com essa estratégia que a Diplan criou de categorizar o orçamento e também dos processos de automação das nossas bases de dados e dos painéis, ficou mais fácil a gente conseguir uma informação para uma tomada de decisão. Né? Então, por isso é importante a gente estar constantemente evoluindo em questões de gestão e acompanhamento. Eu falo isso, gente, porque assim, é uma boa prática que eu vou mostrar
em seguida um pouco do nosso projeto que a gente desempenhou aqui na Adplan, mas que também sirva de exemplo para cada unidade implementar na sua gestão orçamentária, na sua unidade, aquele acompanhamento orçamentário, tá? Por isso que a gente está aqui, para mostrar para vocês também o que a gente faz aqui como universidade e que pode ser aplicado no setor de cada um de vocês. Bom, trouxe aqui alguns exemplos, né, de ferramentas de gestão e controle que nós temos. Controles internos, e olha, a gente tem muitos controles internos, né? Painéis, relatórios de gestão, né? O próprio relatório de gestão da instituição. O PDU é uma ferramenta de gestão e controle, PDI. Os relatórios de prestação de contas que a gente faz para o MEC, né? E os sistemas de controle. Então, todas essas são ferramentas utilizadas na gestão e acompanhamento orçamentário. Bom, falando um pouquinho agora do nosso indicador de eficiência orçamentária, tá? Histórico das unidades. Bom, o percentual de liquidação das unidades, ele era muito baixo alguns anos atrás. E ele evoluiu consideravelmente. Então, todos estão de parabéns, tá? Por conta dessa evolução. Nós temos melhorado consistentemente no aspecto quantitativo, né? E agora nós precisamos avançar, que é o meu apelo aqui para a gente melhorar no aspecto qualitativo da execução das nossas ações e aí sim a gente conseguir se desenvolver cada vez mais. Esse é o percentual histórico das unidades e esse é o geral da UFOPA. A gente executou ano passado 98% do nosso orçamento, tá? É excelente e a gente espera um dia, se Deus quiser, chegar nesses 100%. Essa eficiência já reflete a nível nacional, tá? A gente já está sendo visto a nível nacional em termos de eficiência orçamentária. A gente se tornou referência em execução orçamentária entre as instituições federais de ensino, tá? Fruto de um trabalho com consistência que vem sendo desenvolvido na instituição. E esse trabalho que a gente quer passar para vocês um pouquinho e que vocês possam também aplicar nos setores de vocês. Outro assunto importantíssimo, acompanhamento de restos a pagar. Vocês veem que hoje eu estou falando um pouco de tudo, né? De uma forma geral. Que a gente vai fazer algumas oficinas específicas para cada um desses temas, tá? Acompanhamento de restos a pagar. É importantíssimo que a gente faça esse acompanhamento, que as unidades não esqueçam os desempenhos que eles têm lá de RAPs, que executem prioritariamente essa execução. E a gente tem avançado em questões de liquidação de RAPs, né? Em 2024 a gente caiu um pouquinho, mas a gente está ainda na casa dos 90% de execução e vamos tentar crescer cada vez mais como equipe em geral, tá? Tão importante quanto a execução do orçamento do exercício é a execução dos orçamentos inscritos em restos a pagar. Eu lembro que a UFOPA chegou a ter 42 milhões em RAPs, né, inscritos. E, ultimamente, a gente tem inscrito 9, 10, 8, e esse ano de 2025, se não me falha a memória, foi em torno de 3 milhões e pouco de orçamento de custeio. Ou seja, o nosso orçamento está totalmente limitado, mas a gente precisa ainda mais cuidar para executar prioritariamente os RAPs, porque a gente tem um déficit orçamentário para suprir, tá? Eu fiz aqui um fluxozinho bem amador, tá? Mas que pudesse ser entendível para todo mundo, tá? O que acontece sobre essa questão do acompanhamento dos restos a pagar? Existe uma demanda que a unidade precisa atender. Primeira coisa que a unidade precisa ver é se tem orçamento. Tem orçamento de RAP? Tem. Então, eu vou precisar atender, com certeza, com orçamento de RAP. Não tem orçamento de RAP? Aí sim eu vou atender com orçamento do exercício. O que acontece muitas vezes é que a unidade diretamente já procura o orçamento do exercício. Agora a gente está só com o duodécimo. Eu preciso de recurso para um material de consumo tal. Ela nem pergunta, ela já pede o desembolso dela do duodécimo. Não, verifique por gentileza se você tem RAP naquela estrutura, naquele empenho, respectivo àquela despesa primeiro,
para depois usar o orçamento do seu exercício. Importante, esse fluxo aperfeiçoa nossa eficiência orçamentária e otimiza nossos recursos. Você vê que é um fluxo simples, apenas uma mudança de mentalidade, de atitude em procurar executar primeiramente os RAPs, né? E ele vai melhorar a eficiência do setor. Cuidado com o recurso que vira RAP, né? O risco deve ser mínimo. A gente tem feito ações, né, de eliminar ao máximo os RAPs que são escritos, os orçamentos que são escritos em RAP, justamente porque a gente já teve muitas perdas orçamentárias a respeito de recursos que são empenhados em RAP, a unidade fala que vai executar, que está tudo certo, que a empresa está toda certa e depois não consegue executar porque teve um problema na empresa, etc. Inúmeras causas, né? Eu tenho uma aula em janeiro e tal, não consigo executar, acabou perdendo e teve que usar o orçamento do 12º. Ou não lembrou daquele empenho que ela tinha e usou o 12º em janeiro. Então, são inúmeros exemplos que a gente já viu. Então, a gente precisa cuidar, né? Hoje, a gente inscreve em RAPs prioritariamente orçamento de contratos, que são... que já tem um vínculo, né, institucional com a UFOP, e apoio estudantil, apenas também editais que a gente tenha certeza que a vigência dele vai ultrapassar vai conseguir executar aquele valor naquele período. Tá? Então, essa é a nossa prioridade. A gente tem uma parceria com a PROAD muito boa, que a gente consegue fazer essa gestão, esse acompanhamento. O Arlivan, né, faz esse acompanhamento dos RAPs, verifica os empenhos. A gente ficou no final do ano olhando empenho a empenho para verificar, tomar esse cuidado de deixar apenas o que a gente tinha, digamos assim, 99% de certeza, né, que ia conseguir executar. Tá? Então, atentem para o que vocês vão deixar em RAP. Como eu falei, a gente já tem sido referência em nível nacional e eu trouxe uma tela aqui do painel da Andifes, que é o panorama da UFOP em nível nacional, tá? Em termos de eficiência e execução orçamentária, do nosso orçamento discricionário, que é o orçamento que a gente tem gestão, né? Em 2027, a UFOP ocupava, dentre as 69 universidades, a 56ª colocação entre as universidades em relação ao indicador de execução orçamentária. Em 2023, a gente ocupou a 8ª colocação. Em 2024, a gente ocupou a 15ª. Caímos um pouquinho e precisamos recuperar essa colocação, porque é fundamental que a gente se mantenha entre as 10 para melhorar a nossa eficiência e a nossa qualidade na execução dos nossos serviços. Então, para a gente é muito satisfatório, é engrandecedor a gente melhorar nesse nível, né? Ter esse resultado, ter essa visibilidade nacional, a UFOPA ser referência em relação à execução orçamentária, tá? Ou seja, vale a pena todo o esforço, vale a pena todo o trabalho que está sendo desenvolvido para a gestão do orçamento da UFOPA.